Paz do Senhor, irmãos, nós vamos continuar falando sobre o profeta Isaías e eu espero que possamos estar tendo um tempo excelente de comunhão e de entendimento sobre isso que o Senhor tem nos falado desde a virada do ano. Bem, o livro do profeta Isaías, sabemos, ele fala de um cenário onde o povo de Deus havia se apostatado da fé. E o grande problema é que essa apostasia ela não se revela fisicamente. Ao contrário, ela continua. O povo continuava vivendo normalmente, honrando o Senhor com os lábios, fazendo tudo o que já faziam, porém o coração deles estava longe do Senhor. Isso é tão importante nos dias atuais, irmãos. Nós temos visto com os nossos olhos tantos irmãos que continuam trabalhando, continuam fazendo as coisas, continuam indo à igreja. Mas o coração e o chamado já não arde como antes. Será que o Senhor não está dizendo a respeito de um cenário perigoso no que diz respeito à apostasia? Como a gente precisa ficar atento a essa realidade? E quando nós não entendemos esse chamado de volta, o Senhor precisa usar os juízos. E um dos juízos que o Senhor usa são os falsos profetas. Quando Deus nos entrega às nossas próprias paixões, aos nossos próprios desejos, e a ouvir aquilo que realmente o nosso ouvido deseja ouvir, independente se é verdade ou não. Esse é um juízo tremendo que o Senhor usa. E no livro do profeta Isaías fala que para o seu povo da sua época, o Senhor permitiu que o rei da Síria viesse e pudesse estar trabalhando firmemente contra aquele povo. E o rei da Síria, nós sabemos, é uma figura do anticristo, chamado da vara de Deus, com o intuito de trazer os filhos rebeldes de volta. Irmãos, falamos também da inutilidade da busca de resultados através do nosso próprio braço, do Egito. E chegamos finalmente a um tempo que para mim é a verdadeira mensagem do profeta Isaías, que é a certeza de que se nós estivermos no Senhor, nós estamos livres. Não há o que temer para aqueles que estão verdadeiramente no Senhor. Nós sabemos que é necessário que essas coisas aconteçam. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o Senhor dizendo que a João, a respeito da profecia, ele diz, essas coisas devem acontecer. E esse devem aqui não pode ser interpretado como uma suposição, mas como uma necessidade. Essas coisas precisam acontecer, porque o povo está longe do Senhor. E porque o mundo tem rejeitado o Senhor. Então, os últimos dias são dias intensos para juízo do mundo, mas também são dias intensos para que a igreja de Cristo, para que o povo de Deus possa voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Mas aqueles que estão no Senhor não devem temer. A palavra de Deus fala em Isaías 43, que agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dou o Egito por teu resgate, a Etiópia por ti. Porque és precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Que lindo saber que nesse cenário de juízo, de anticristo, de falsa profecia, de rebeldia, o Senhor tem guardado aqueles que efetivamente estão nele. E eles não precisam temer, porque sempre há um refúgio para aqueles que estão no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus também fala em Mateus capítulo 7, que existem dois tipos de fundamentos. Um fundamento na rocha e outro fundamento na areia. E a diferença entre esses dois fundamentos é que um dia os dois serão provados. As chuvas,
os rios, os ventos, as dificuldades soprarão, virão sobre as duas casas. E a Bíblia fala em Mateus 7, do 24 ao 29, que uma das casas cai e é grande a sua queda. E outra não, a outra fica inabalável, independente das dificuldades. Aquele que tem ouvido as palavras do Senhor e praticado. Irmãos, a apostasia não é somente estarmos fora da presença de Deus. A apostasia é quando nós ouvimos a palavra e nós não praticamos. É quando nós esquecemos que o Evangelho é uma vida prática. Como tem sido triste ver irmãos que são tão bons na teoria, tão bons nas performances, mas são tão fracos na prática. Então a palavra de Deus diz que quando nós ouvimos e não praticamos, quem nós somos? Nós somos semelhantes àqueles que não vão suportar quando a dificuldade vier. E eu termino esse texto citando Hebreus capítulo 12, que de certa forma o Senhor fala exatamente a mesma coisa. O Senhor diz que, no versículo 26, que Ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. A declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Versículo 28, mas nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então temos que reter a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor nos ama, irmãos, de uma forma tão intensa, tão maravilhosa. Mas o amor dele não exclui a nossa necessidade de termos reverência, de termos temor, de termos responsabilidade. Há muita irresponsabilidade no meio do povo de Deus, travestida de avivamento, travestida de luta contra a religiosidade, e muitos têm perdido essa responsabilidade, esse temor, e têm achado que palavras, sentimentos, performances são suficientes. E eu estou aqui para dizer para vocês, através da palavra, ouça o que o Senhor está dizendo. Não são suficientes. Essas coisas não são suficientes. Nós precisamos viver uma vida prática. Nós precisamos voltar para dentro dos nossos quartos, nós precisamos rever os conceitos, nós precisamos nos revestir de humildade, ouvir. O povo de Isaías, da época de Isaías, não ouvia. Eles não ouviam. Seus ouvidos eram fechados. As suas opiniões. Nós precisamos compreender, irmãos, que entre a nossa opinião e a palavra de Deus, a nossa opinião precisa ser esmagada. A nossa opinião só tem algum valor se a nossa opinião estiver de acordo com a palavra de Deus. Queridos, nós estamos sendo avisados, mais que isso, nós estamos sendo recebidos do Senhor, nós temos recebido do Senhor uma esperança de que ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda que nós tenhamos que enfrentar todas as dificuldades, o Senhor está dizendo o tempo todo, aqueles que estão comigo estão seguros. Aqueles que estão guardados nesse ambiente estão seguros. Não sejamos teimosos. Já aprendemos o suficiente para não sermos mais teimosos. Por que tanta teimosia? Por que tantos argumentos, tantas justificativas, tantas opiniões? Será que nós não conseguimos compreender que essas coisas são extremamente inúteis? Nós não vamos vencer desse jeito. Aprendemos isso. Inútil é buscar refúgio ou justificativas nas coisas do Egito, nas coisas do mundo, no braço da carne. O nosso refúgio está no Senhor. A nossa esperança, a única esperança está
em ser guardado pelo Senhor nesse tempo. Nós vamos continuar falando disso durante esse mês inteiro, porque eu creio que essa é a principal mensagem do profeta Isaías. O profeta Isaías não é um profeta de caos, o profeta Isaías não é um profeta mal-humorado, o profeta Isaías é um profeta de esperança, e nós precisamos nos agarrar a essa esperança, desde que a gente obedeça, desde que a gente seja humilde, desde que a gente esteja disposto a abrir mão das nossas convicções. Quantos irmãos, quantos de nós não abrimos mão das nossas convicções? Mas eu quero dizer para os irmãos, e para mim também, que essas convicções não servirão de absolutamente nada no dia do juízo e nos dias atuais. Quem viver, verá essas coisas acontecerem. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de estar como a corça suspira pela corrente das águas. Que nós possamos suspirar, ansiar, desejar mais do que tudo, estar debaixo das asas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.